Após um acúmulo sem precedente de forças militares dos Estados Unidos no Caribe, o inimaginável parece estar em andamento, com 9 navios de guerra, submarino nuclear e 10 caças F-35 de última geração posicionados em Porto Rico. Washington intensifica a pressão sobre o regime de Nicolás Maduro, acusado de abrigar cartéis de drogas e gangues criminosas. Enquanto analistas alertam para um erro de cálculo que poderia incendiar a região, o mundo observa o Caribe como um barril de pólvora geopolítico preste a explodir e atingir toda a região da América do Sul. No coração do Caribe, uma frota de destroyers Arleigh Burke dos Estados Unidos, como o SS Gravely, o SS Jason Durham e o SS Samson, posiciona-se armada até os dentes, projetando poder letal sobre as águas disputadas da Venezuela. Equipados com mais de 90 células de lançamento vertical cada, esses navios carregam mísseis de cruzeiro Tomahawk com alcance de até 1.700 km, capaz de atingir alvos precisos em Caracas, Bogotá e até as selvas colombianas, ignorando defesas aéreas inimigas com guiamento GPS e baixa altitude de voo. Completados por mísseis SM-6 de 370 km de alcance, eles podem abater aeronaves e mísseis balísticos em tempo real, cobrindo o espaço aéreo de toda a Colômbia, Panamá, Venezuela e toda a região do Caribe, enquanto os torpedos antissubmarinos auxiliados pela inteligência de P-8 Poseidon garantem domínio subaquático contra submarinos ou outras embarcações hostis. Essa capacidade de fogo americano converte o Caribe em um tabuleiro de xadrez letal, onde um único disparo de precisão pode devastar infraestruturas em Caracas, obliterar alvos no lago de Maracaibo ou atingir as remotas fronteiras sul da Venezuela. E agora esse cenário de guerra iminente ganha contornos alarmantes de realidade. Isso porque, na noite de ontem, autoridades militares de alto escalão dos Estados Unidos iniciaram a elaboração de opções militares para atingir o interior profundo da Venezuela. Planos e estratégias que devem ser entregues ao presidente americano Donald Trump na sala de situação nos próximos dias. De acordo com as informações do jornal americano NBC News, as opções militares que estão em andamento devem atingir traficantes e postos de produção e comando dentro da Venezuela. E esses ataques dentro das fronteiras do país podem começar em questão de semanas. Então podemos cogitar que tudo já deve estar pronto, tudo deve estar preparado. As informações foram passadas a jornalistas através de 2 autoridades americanas familiarizadas com o planejamento e 2 outras fontes familiarizadas com as discussões. O secretário de Guerra americano, Pete Hegseth, já temia que informações importantes e sigilosas como essas vazassem novamente como meses atrás, colocando em risco operações dos militares americanos. Atacar dentro da Venezuela seria mais uma escalada na campanha militar do governo Trump contra supostos alvos de drogas e sua postura em relação ao governo venezuelano. Nas últimas semanas, o Comando Sul dos Estados Unidos atacou pelo menos 3 barcos vindos da Venezuela, supostamente transportando narcotraficantes e drogas que poderiam ameaçar os americanos. O governo não apresentou provas de que havia drogas em todos esses barcos, mas uma autoridade na República Dominicana, juntamente com uma outra da Embaixada Americana no país, afirmou em uma coletiva de imprensa que drogas foram encontradas na água após um dos ataques. Ataques dentro da Venezuela podem ocorrer nas próximas semanas, mas o presidente ainda não aprovou nada. A recente escalada militar dos Estados Unidos é, em parte, resultado do fato de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro não está fazendo o suficiente, na visão do governo de Trump, para conter o fluxo de drogas ilegais para fora do país. Os planos em discussão se concentram principalmente em ataques com drones contra membros e lideranças de grupos de tráfico de drogas, além de atingir laboratórios de drogas. Estamos cogitando então a atuação de drones de longo alcance e permanência por mais de 27 horas, operando ininterruptamente, o MQ-9 Reaper, que poderia ser utilizado para as futuras ações contra a Venezuela.
O MQ-9 Reaper é um drone de vigilância e ataque não tripulado, operando a altitude operacional de até 15 mil metros, projetado para missões de inteligência, reconhecimento e precisão letal em teatros de guerra. O Reaper pode carregar até 8 mísseis ou uma combinação de armas em 7 estações externas, otimizadas para flexibilidade tática. Destacam-se os precisos mísseis AGM-114 Hellfire e bombas guiadas como GBU-12 Pavey 2, ampliando seu papel em cenários de alta ameaça, juntamente com caças furtivos, limpando o cenário de defesa aérea venezuelana para abrir caminho possivelmente para bombardeiros. A Casa Branca comentou as informações da NBC News, não negou e não confirmou as informações, dizendo: "Veremos o que acontece. A Venezuela está nos enviando seus membros de gangues, seus traficantes de drogas. E isso é inaceitável." Já o Pentágono não comentou sobre o assunto em nenhum momento. Trump então quer encerrar o regime do ditador Maduro? Dias atrás, Trump afirmou que não pretende mudar o regime na Venezuela. Pelo contrário, estava focado nos cartéis e drogas. Entretanto, alguns funcionários do governo estão decepcionados com o fato de a escalada militar americana não parecer ter enfraquecido o controle de Maduro no poder ou provocado qualquer resposta significativa, segundo a NBC News. A Casa Branca enfrentou mais resistência aos ataques contra os barcos de drogas do que o previsto, levando o governo a pensar cuidadosamente sobre os próximos passos. Isso inclui discussões entre os Estados Unidos e a Venezuela por meio de líderes do Oriente Médio servindo como intermediários. De acordo com um alto funcionário do governo, Maduro conversou com esses intermediários sobre as concessões que estaria disposto a fazer para permanecer no poder. O alto funcionário do governo não especificou quais países estão atuando como intermediários, apenas disse que são aliados. Mas, diante disso, Trump está preparado para usar todos os elementos do poder americano para impedir que as drogas inundem o país, os Estados Unidos, e levar os responsáveis à justiça, disse a autoridade. Não sabemos quando a Venezuela será atacada, mas sabemos que ela será atacada. Semanas atrás, o ditador Maduro havia ordenado que suas forças militares e o povo se preparassem para o conflito. E então, o ditador convocou as bases do chavismo a jornadas de debate, nas quais propôs discutir as estratégias de preparação para passar a luta armada em caso de agressão por parte dos Estados Unidos. Em transmissão direta na TV estatal propagadora do regime, o ditador declarou abertamente a convocação dos cidadãos para a luta armada. "Eu proponho a este Congresso que abramos a comporta, vocês se dirijam às regiões, à base, ao território e declaremos o Partido Socialista Unido da Venezuela e todas as forças políticas e sociais da revolução em debate, em consulta com a base, sobre as linhas fundamentais que temos que definir de agora em diante." Durante o evento, no qual participaram delegados nacionais e internacionais do partido, o ditador venezuelano mencionou entre os pontos-chave para a discussão a preparação para passar a luta armada nacional e continental quando for necessário, segundo ele, por conta de uma agressão imperialista. O ditador deixou claro que o partido é obrigado a criar uma estrutura armada e bem treinada de seus cidadãos para se prepararem para o pior, dizendo: "Este partido é obrigado a se preparar estruturalmente para, junto à nação venezuelana, passar a luta armada, se for necessário." O ditador destacou que deve ouvir de seus governadores e partido a prontidão operacional de sua população quando assim for convocada. Abre aspas. "Mais cedo ou mais tarde, vocês governadores e governadoras têm que dizer: presidente, no meu estado, todas as comunidades estão prontas para passar a luta armada no momento em que for necessário." Fecha aspas para Maduro. O ditador anunciou também o lançamento do Plano Independência 200, pelo qual garantiu que participarão a Força Armada Nacional Bolivariana, os Corpos Combatentes e a Milícia Nacional Bolivariana em 284 frentes de batalha para garantir a independência e a paz do país. O vídeo a seguir mostra a ordem direta do ditador.
popular y amalgamador y unificador de las fuerzas políticas y sociales del bloque histórico, está obligado a prepararse estructuralmente para, junto a la nación venezolana, pasar a la lucha armada si fuese necesario para defender esta tierra, para defender a nuestro pueblo y para hacer valer nuestra historia de dignidad. O ditador destacou que jamais pensaria em pronunciar essas palavras, mas que as circunstâncias deste momento o obrigam a isso. Nunca creí que pudiera pronunciar estas palabras, pero las circunstancias históricas, por responsabilidad, nos obligan. As tensões vão se escalando, mas como já destacado aqui no canal, as chances de um ataque ou invasão neste momento ainda estão distantes pelo atual aparato militar limitado, que deve crescer nas próximas semanas, para então os Estados Unidos atacarem pontos dentro do país. Nas atuais tensões, os Estados Unidos possuem muito mais, gozam de uma vasta constelação de satélites que posicionam os melhores sistemas nos alvos designados com extrema precisão. A pergunta a ser feita aqui não é se os Estados Unidos invadirão ou atacarão a Venezuela, mas quantos dias e horas o ditador Maduro resistirá a um ataque. O governo de Donald Trump acusa Maduro de liderar o denominado Cartel de Los Soles, apontado pelos Estados Unidos como uma organização terrorista supostamente ligada ao narcotráfico, que tem sido motivo da mobilização militar no Caribe e do aumento para 50 milhões de dólares da recompensa por informações que permitam a captura do ditador. As operações e movimentos americanos estão se escalando não somente contra a Venezuela e os cartéis de drogas. Pelo contrário, a Casa Branca emitiu um alerta preocupante para os ditadores e criminosos contra os direitos e liberdade de expressão na América Latina, excepcionalmente também para o Brasil. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump aplicou tarifas e sanções contra o Brasil para proteger a liberdade de expressão e que o país não terá medo de usar o poder econômico e militar para defendê-la. Sim, você chegou ao final desse vídeo. Agradeço muito por permanecer até nesse momento. Com isso, você já apoiou o canal Área Militar a continuar produzindo análise e vídeos de alta qualidade dos principais acontecimentos. Mas você também pode contribuir muito mais comprando as camisetas diretas da loja do canal, através do site reserva.inc/Área Militar.